Ok, nessa aula agora, a gente já viu, né, como que dá nome à campanha, agora a gente vai dar nome ao conjunto de anúncios. E aqui no conjunto de anúncios é a parte mais complexa, tá? Então você vai ter talvez seja mais desafiador aí, podemos dizer. A campanha foi mais fácil. Então vamos lá. Conjunto de anúncios a gente tem bastante coisas aqui. Eu vou fechar aqui os outros, para você não se confundir tanto, tá? Mas vamos lá. Primeiro passo quando a gente vai entender em conjunto de anúncios, porque nessa área aqui agora, ela... Como que eu posso te explicar aqui? O conjunto de anúncios é onde estão as maiores variáveis, né? Onde tem maior quantidade de variáveis que influenciam na campanha como um todo. Tá? Então você tem que ter bastante atenção nessa parte aqui. Então o primeiro passo é a gente ter uma hierarquia de público, tá? Eu vou gravar um módulo nesse curso onde eu vou te ensinar a criar esses públicos e a como você dá hierarquia para eles, tá? Mas o que seria isso? Como que você define uma hierarquia de públicos? Você define basicamente por duas variantes. Uma é o tamanho do público e a segunda variante é a qualidade desse público, né? Não adianta você ter um público de 1 bilhão de pessoas, só que não tem qualidade. É um público que, sei lá, você é dono de churrascaria e você tem 1 bilhão de veganos. Eu nem sei se tem 1 bilhão de veganos no mundo, mas tudo bem. Entende? Então não faz muito sentido. Então você tem que ter bem claro o tamanho versus a qualidade. Mas falar, mas Ricardo, o tamanho é fácil. O tamanho o próprio gerenciador vai cuspir para você lá. Ele vai te falar, você tem esse público que você colocou, ele tem o potencial de atingir, sei lá, 1 milhão de pessoas. Agora a qualidade tem muito a ver com o feeling, né? Que é o bom senso, você ter bom senso, pode ser que você esteja começando do zero e você não sabe ainda. Entende? Então você vai pelo feeling, você vai pelo seu bom senso e depois por dados. Vai chegar um momento que você vai rodar bastante anúncios, porque você vai ter os dados ali. Você sabe que o público de 35 anos a 45 é um público que compra mais, é um público que participa mais. Ou então, o meu público são mulheres, não sei o quê. Então você vai ter essa mensuração. Talvez no início, agora, se você estiver começando, fica um pouco difícil, né, desafiador, então você vai ter que utilizar o seu bom senso. Por exemplo, no meu caso, eu tenho cursos de guitarra, né, e eu vendo meus cursos de guitarra, eu anuncio para meus cursos de guitarra, e assim, o tamanho do meu público. Eu tenho basicamente 2 públicos, por enquanto, e está surgindo um terceiro, que é esse público agora de marketing digital. Então eu tenho 3 públicos, entendeu? Qual é o primeiro público que eu tenho? São estudantes de guitarra. Eles têm entre 30 e 45 anos. Porque eu já tenho alguns dados, eu já rodei algumas campanhas e eu percebi que esse público interage mais. Eu percebi que os meus alunos aqui na Udemy têm essa faixa etária. Então eu já tenho dados. Eu sei que são pessoas ali entre 30 e 45 anos, estudantes de guitarra. Tá? Isso nos meus cursos de guitarra. O tamanho também é um público assim que eu vi que é um público até grande, no meu caso, tá? Que mais? Qual é o outro público que eu tenho? São professores de guitarra. Como eu falo de marketing, eu falo uma pegada meio para músico, os professores me procuram para aprender a ofertar suas aulas, seus cursos, criarem cursos, etc. Então eu tenho esse público também. E geralmente são professores entre 35 a 50 anos. Eu já tenho esses dados também. E o terceiro público que eu vejo também são pequenos empreendedores, pessoas que querem fazer seus anúncios, que querem trabalhar com redes sociais, tudo. São pessoas que às vezes estão começando, enfim, eles compram meus cursos, tudo. Então, basicamente, eu tenho esses 3 públicos, tá? Aí, olhando por tamanho, eu percebi que o estudante de guitarra é maior. Depois vem os professores de guitarra, aí vem esses pequenos empreendedores. Então, no meu caso, eu tenho 3 públicos, tá ok? Então, é importante, depois a gente vai ter uma aula de público, onde eu vou te ensinar a você organizar isso, mas assim, a curto... na verdade, a curto modo, sei lá, a grosso modo, perdão, é isso, tá? Então é você ter essa divisão clara na sua mente. Pô, você tem que saber para quem você vende, tá? Beleza, então hierarquia de público. Então a gente define por tamanho e qualidade. Porque para que a gente precisa saber disso? Porque a gente precisa fazer um negócio chamado de exclusão de público, tá? E se você não souber fazer isso, você vai começar a deixar dinheiro na mesa, você vai colocar um anúncio A, um outro anúncio B, e você vai começar a anunciar o B para o A, vai virar uma bagunça do caramba, e você vai gastar dinheiro para atingir a mesma pessoa. E não faz muito sentido,
Entendeu? Então a grana que você vai investir lá em anúncio, você vai começar a gastar muito mais dinheiro se você não tiver essa organização. Então é importante que você saque isso aqui. Então eu vou dar um exemplo aqui, ó, bem básico de exclusão do público. Eu tenho um público A, um público B e um público C. Vamos supor que o meu público A, que nem eu te falei aqui, são estudantes de guitarra. Eu vou até escrever aqui, ó. Tá, vou fazer em cima de uma campanha para o meu curso de blues, tá? Então, estudantes de guitarra. Opa. Meu público B são professores de guitarra. Ai, cara. É melhor assim, né? Eu deveria ter feito assim. Então, assim, ó, o segundo são os professores de guitarra. E o meu público C são pequenos empreendedores. Agora eu vou deixar isso aqui padrão, né? São pequenos. Opa! São pequenos empreendedores. E o A aqui, ó, são estudantes de guitarra. Beleza? Entenderam? Então tem o público A, público B, público C. Na minha hierarquia, eu já deixei na ordem aqui, ó. Para mim é interessante que o meu anúncio de guitarra blues apareça para estudantes de guitarra. Para mim é interessantíssimo. Segundo, é interessante que apareça para professor de guitarra também. E para pequenos empreendedores, nem tanto. Para mim, nesse caso aqui, eu não quero que os empreendedores vejam, porque tem alguns desses empreendedores que têm interesse em tocar guitarra, até tem, mas a galera quer mais saber sobre marketing, sobre o business do negócio. Mas tem uma galerinha perdida ali, eu quero atingir esse público, eles já são clientes. Pode ser que tenha um guitarrista perdido ali. Ok? Então, qual que seria a equação? O que eu tenho que ter em mente, tá? De exclusão de público? Então, meu público A, que no caso são estudantes de guitarra, vai ser lá na frente a gente vai ver a ordem, tá? Ou melhor, eu vou dar sequência, depois eu vou voltar aqui, ó. Guarda essa equaçãozinha aqui que eu deixei para você, ó. A equação é o público A, é 1. Eu tenho um outro anúncio que é o B menos A. O que seria? São os professores de guitarra excluindo os estudantes de guitarra, porque aqui eu já anunciei para estudante de guitarra. E aqui o C é pequenos empreendedores menos professor de guitarra menos estudante de guitarra. Mas isso aqui vai fazer mais sentido agora. Então vamos lá. Eu tenho que definir o posicionamento. Se o meu posicionamento é para o mobile ou é para o desktop. Eu quero anunciar só para quem utiliza mobile, só para quem utiliza celular. Ou então eu quero anunciar só para quem utiliza desktop. Ricardo, eu posso colocar os dois no mesmo conjunto de anúncios? Não. Escolhe sempre um. Eu vou anunciar para os dois, então você faz primeiro para o mobile, segundo o outro para o desktop, ou vice-versa. Tá? Nunca mistura os dois, porque você perde dinheiro. Eu já fiz muita, desculpa a palavra, cagada assim, entendeu? Então não faça isso. Escolha um só. Por isso que você tem que ter isso muito bem definido. Mas vamos lá, o número. O que é o número? O número é uma ordem de exclusão do público. Entendeu? Que seria em relação a isso aqui, ó. Eu já vou te explicar. A nomenclatura. Então, ó, você tem aqui, ó, número, posicionamento e para quem. Essa é a estrutura que a gente usa para fazer os conjuntos de anúncios. O que seria o número? Nesse caso aqui, ó, os estudantes de guitarra seria o 00, tá? Os professores de guitarra é o 01. E os pequenos empreendedores é o 02. Está no 02. Ok? Porque já está na ordem aqui, já está no meu, como que eu posso dizer? Já está na minha ordem de importância. Para mim o mais importante é o A, tá? Porque são os estudantes de guitarra. Para essa campanha que eu estou fazendo. Né? Já está numa ordem aqui. Beleza. Então a nomenclatura que a gente vai colocar é o número, que seria esse número aqui, ó. Se é o 00, se é o 01 ou 02. Posicionamento. O que é um posicionamento? Posicionamento se é mobile ou se é desktop.
E para quem? O que é esse para quem? Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Você tem basicamente, ó, acredito que tenha outros, mas assim, os principais públicos são esses, são os view vídeos. O que é o view vídeo? São públicos que viram seu vídeo, são pessoas que se envolveram com a sua publicação, é um tipo de público, são pessoas que visitaram o seu site, são pessoas de lookalike, público de lookalike é similar, né? São públicos similares, parecidos com determinado público de determinada página, ou da sua própria página, se ela já tem bastante, né, curtidas ali, tem bastante pessoas, tem um tráfego bacana, você pode utilizar um lookalike daquela página sua, de um perfil do Instagram, enfim. Ou por interesses, tá ok? Então guarde isso, número, posicionamento e para quem. Aí você vai falar, mas Ricardo, e os estudantes de guitarra, o professor de guitarra, eles são representados pelo número. Tá bem? Então, por isso que é legal você ter isso. Quando a gente tiver aula de público, você vai aprender a fazer essa estrutura aqui. Mas se você vai representar o estudante de guitarra, na minha nomenclatura é o 00. Entendeu? O número dele, 00. Eu quero estudantes de guitarra, então 00. Posicionamento. Eu quero um estudante de guitarra que utilize mobile, que utilize celular. Para quem? Eu quero estudante de guitarra que utilize mobile, que visitou meu site. Legal. Esse é o nome que você vai dar. Então vou pôr um exemplo aqui, ó, só para a gente ver. Olha lá. Então a gente tem, por exemplo, ó, 00 mobile view vídeo. O que é o view vídeo? É o público aqui, né? Ó, tá vendo? No caso, para quem? Para quem viu o vídeo, né? Ó, tem o 01 mobile envolvimento, 02 mobile visitou o site, 03, aí se eu tivesse mais públicos aqui, no caso eu tenho só 2, entendeu? Então, ó, cadê? Então vou até tirar aqui para vocês não se confundirem. É porque eu deixei por causa do lookalike e interesses. Mas basicamente a minha campanha, né, meu conjunto de anúncios ficaria estruturado dessa forma. Tá? Aí você vai falar, mas Ricardo, a questão da exclusão aqui, né? O A, o B e o C. Isso aqui eu vou deixar para fazer quando a gente for fazer o anúncio lá na prática, para não te confundir tanto. O que eu quero que você entenda primeiro? Que aqui, ó, quando você for falar em conjuntos e anúncios, você coloca sempre o número. O que é esse número aqui? É a ordem de exclusão do público. É do mais importante ao menos importante, tá? No meu caso, o mais importante é estudante de guitarra, depois professores, depois pequenos empreendedores. Então você vai pôr esse número. Segundo aqui, ó, você vai pôr assim, é mobile ou é desktop? Ou seja, o posicionamento. É para quem usa celular ou é para quem utiliza o desktop, o computador? E o terceiro você vai colocar para quem? É o cara que viu o vídeo, o envolvimento, tem o remarketing, né? Tem outros também, visitaram o site, lookalike, enfim. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 3 conjuntos de anúncio, tá bom? Então aqui, o que isso significa? Que eu quero atingir estudante de guitarra que utiliza o celular e que vira um vídeo. O segundo conjunto de anúncio é professores de guitarra, que é o 01, que utilizam mobile e que se envolveram com alguma publicação minha, ok? E esse terceiro significa o quê? O 02 é o quê? O 02 são pequenos empreendedores que utilizam o celular e que visitaram o meu site. Beleza? Então eu tenho basicamente três conjuntos de anúncios aqui. Tá bom? Eu sei que pode ser um pouco complexo, mas a princípio só entenda essa lógica, tá? Entenda o significado de cada etapa aqui. Você vai ver que quando a gente for para a prática vai ficar super simples e o seu gerenciador de anúncios vai ficar bonito e organizado, ok? Então é isso aí, um forte abraço e até a próxima aula.